Certos ensinamentos comparam o homem a uma casa com 4 cômodos. Vivemos apenas em um dos cômodos, o menor, e mais despojado deles. E a menos que alguém nos diga algo a respeito, nunca suspeitaremos que há outros 3 cômodos, repletos de tesouros. Assim que a pessoa fica sabendo disso, começa a procurar as chaves desses cômodos, em especial a do 4º cômodo, o mais importante. Ao descobrir como entrar ali, torna-se, na verdade, o senhor de sua casa, pois só então ela lhe pertencerá plenamente para sempre. O 4º cômodo confere imortalidade ao homem, e todos os ensinamentos religiosos procuram mostrar o caminho que leva até esse quarto. São muitos os caminhos, alguns mais curtos, outros mais longos, mais difíceis ou mais fáceis, mas todos, sem exceção, conduzem ou se propõem a conduzir por uma única direção, a que leva à imortalidade. Os caminhos conhecidos e aceitos pela maioria podem ser divididos em 3 categorias: o caminho do faquir, o caminho do monge, o caminho do yogi. O caminho do faquir é o caminho da luta com o corpo físico, do trabalho focado no 1º cômodo. Esse caminho é longo e difícil, sem garantias de sucesso. O faquir esforça-se para desenvolver o poder sobre o corpo, sobre a vontade física, atormentando ou até torturando seu corpo. Esse caminho consiste em desafios físicos quase insuperáveis. O faquir permanece imóvel, sentado na mesma posição durante horas, dias, meses ou anos. Ou senta-se com os braços estendidos sobre uma rocha ao sol, sob chuva ou neve. Ou se tortura com fogo ou sofre dores extremas. Se não ficar triste ou morrer antes de desenvolver o que podemos chamar de vontade física, essa pessoa poderá atingir o 4º cômodo, ou potencial para formar o 4º corpo, mas suas funções emocional, intelectual e outras não se desenvolverão. Essa pessoa terá adquirido a vontade, mas não poderá usá-la para adquirir conhecimentos ou buscar a autoperfeição. De qualquer maneira, estará velha demais para dar início a esse novo trabalho. O 2º caminho é o do monge, um caminho de fé, de sentimento religioso e de sacrifício. Apenas uma pessoa com forte emoção religiosa e forte imaginação religiosa poderá tornar-se um monge, no sentido verdadeiro da palavra. Esse caminho também é muito longo e difícil. O monge passa anos, até décadas, em conflito íntimo, mas todo o seu trabalho concentra-se no 2º cômodo, ou seja, nos sentimentos. Ao submeter todas as outras emoções a uma única emoção, isto é, a fé, ele desenvolve a unidade interna em seu íntimo, o controle ou a vontade sobre as emoções. Desse modo, chega ao 4º cômodo, mas seu corpo físico e as suas funções intelectuais se manterão sem desenvolvimento. Para poder usar a vontade desenvolvida, precisará desenvolver seu corpo e a capacidade de pensar, o que só poderá ocorrer mediante novos sacrifícios, obstáculos e renúncias. Com efeito, o monge precisa tornar-se tanto um yogi quanto um faquir. Poucos são capazes de compreender isso, e menos ainda capazes de levar a tarefa a cabo. A maioria ou morre antes de chegar a esse ponto, ou torna-se monge apenas na aparência externa. O 3º caminho é o do yogi, o caminho do conhecimento, o caminho da mente. Esse caminho trata principalmente do 3º cômodo, na tentativa de chegar ao 4º cômodo por meio do conhecimento. O yogi procura chegar ao 4º cômodo desenvolvendo a mente, mas seu corpo e suas emoções permanecem sem se desenvolver. E como os que trilham o caminho do faquir e do monge, o yogi não consegue usar o que obteve. Ele conhece tudo, mas não pode fazer nada. A fim de adquirir a capacidade de agir, antes deve obter o domínio sobre seu corpo e suas emoções, trabalhando e obtendo resultados por meio de esforços prolongados. Neste caso, contudo, pelo menos ele tem a vantagem de compreender sua posição, de saber o que é necessário, o que precisa ser feito e a direção a seguir. Mas no caminho do yogi,
Assim como os que seguem o caminho do faquir e do monge, poucos adquirem o conhecimento necessário para saber onde estão indo. A maioria dos seguidores só tem sucesso em uma dessas conquistas e não passa dali. Os caminhos também diferem porque cada um implica um relacionamento diferente entre o seguidor e seu professor ou líder. O seguidor do caminho do faquir não tem um professor no sentido próprio da palavra. Nesse caso, o professor não ensina, apenas serve de exemplo a ser imitado pelo seguidor. Já no caminho do monge, o seguidor tem um professor, e parte de seu dever e trabalho consiste na fé e na submissão absolutas a esse professor, em obediência. Mas a essência do caminho é a fé em Deus, o amor a Deus, o anseio permanente de obedecer e servir a Deus, embora possa haver muito de subjetivo e de contraditório na compreensão do seguidor sobre a ideia de Deus e de serviço a Deus. No caminho do yogi, por sua vez, o seguidor não pode e não deve fazer nada sem um professor. No começo, ele combina simultaneamente a imitação que o faquir faz de seu professor com a fé do monge em seu professor. Em seguida, o seguidor do caminho do yogi precisa tornar-se seu próprio professor. Ele aprende os métodos do professor, internaliza-os e mais tarde aplica-se a si mesmo. Todos esses caminhos, o do faquir, o do monge e do yogi, têm uma coisa em comum. Todos começam pela etapa mais difícil, a renúncia a todas as coisas mundanas e uma mudança completa na vida do seguidor. O seguidor precisa abdicar de seu lar e de sua família, caso a tenha. Precisa renunciar a todos os prazeres, apegos e deveres da vida e ir para o deserto, para um mosteiro ou para um ashram. Desde o primeiro dia, como primeira etapa do caminho, ele precisa morrer para o mundo. Só então poderá esperar chegar a alguma coisa em um desses caminhos. A fim de captar a essência desse ensinamento, precisamos compreender que seguir um dos caminhos é o único método possível para desenvolver o potencial oculto do homem. Isso, por sua vez, mostra como é difícil e raro esse tipo de desenvolvimento. No que diz respeito à humanidade, a lei geral exige uma existência que nunca se desvia das influências mecânicas, da existência do homem-máquina. Mas o desenvolvimento das possibilidades ocultas da humanidade é um caminho contra a lei geral, contra Deus. Por isso, os caminhos são tão difíceis e exclusivos. No entanto, embora sejam estreitos e retos, são o único modo de se chegar a qualquer coisa. Do ponto de vista da vida cotidiana, em especial da vida moderna, os caminhos parecem fenômenos insignificantes, quase imperceptíveis, os quais não precisam sequer existir. Mas esses fenômenos insignificantes representam tudo o que a humanidade tem a seu dispor para o desenvolvimento do potencial oculto do homem. Esses caminhos são contrários à vida cotidiana, baseiam-se em outros princípios e sujeitam-se a outras leis. E essa é a essência do seu poder e importância. Em uma vida humana comum, mesmo que repleta de interesses científicos, filosóficos, religiosos ou sociais, não há nada e não pode haver nada capaz de proporcionar as possibilidades de desenvolvimento contidas nos caminhos. Os caminhos levam, ou melhor, deveriam levar, à imortalidade, enquanto a vida humana comum, mesmo em seu melhor momento, só pode conduzir à morte. A ideia representada pelos caminhos não pode ser compreendida a menos que aceitemos que, sem sua ajuda, não é possível haver uma evolução do homem. Tendo em vista o estado atual da nossa vida cultural normal, uma pessoa inteligente que busque conhecimento não tem esperança alguma de atingir essa meta. É que, no mundo em que vivemos, não há nada parecido com escolas para faquires ou para yogis, e as religiões ocidentais degeneraram-se a tal ponto que não há nada vivo nelas. Alternativas como movimentos ocultistas e experimentos espiritualistas ingênuos não irão nos levar a parte alguma, e a situação seria mesmo desesperadora.
não fosse pela existência de um quarto método, o qual chamaremos de quarto caminho. O quarto caminho não exige abrir mão de todas as coisas mundanas, mas inicia-se em um ponto muito mais avançado da estrada do que o caminho do yogi. Isso significa que antes de começar a seguir o quarto caminho, o seguidor já deve estar preparado, isto é, deve ter se submetido a uma preparação séria da vida cotidiana, que envolve muitas facetas diferentes. Para isso, ele deve viver em condições que levem ao trabalho no quarto caminho, ou que, no mínimo, não o impossibilitem. Deve entender que há condições internas e externas, que podem criar barreiras intransponíveis para o quarto caminho. Além disso, diferentemente dos caminhos do fakir, do monge e do yogi, o quarto caminho não tem forma definida e deve, antes de qualquer coisa, ser encontrado. Ao mesmo tempo, começar a trilhar o quarto caminho é mais fácil do que começar a percorrer um dos outros 3 caminhos. É possível trabalhar e seguir esse caminho sem abrir mão das condições normais da vida. A pessoa pode manter seu emprego e seus relacionamentos e não precisa renunciar a nada. Pelo contrário, no quarto caminho, a situação de vida na qual um seguidor se encontra, ou no qual, por assim dizer, o trabalho o encontra, é a melhor situação possível para ele, pelo menos no começo, pois é a sua situação natural. É, em um dado sentido, a própria pessoa, pois nossa situação na vida nos torna o que somos. Qualquer situação diferente da criada pela vida seria artificial para nós, e o trabalho não tocaria todas as facetas de nossa existência ao mesmo tempo. Nas condições naturais da vida, o quarto caminho afeta simultaneamente todas as facetas da existência humana. Ele trabalha nos 3 cômodos ao mesmo tempo. O quarto caminho difere dos outros caminhos porque a principal exigência feita ao seguidor é a compreensão. Não devemos fazer nada que não compreendamos, exceto, talvez, um experimento sobre a supervisão e a direção de nosso líder. Quanto mais a pessoa compreende o que está fazendo, maiores são os resultados de seus esforços. Esse é um dos princípios fundamentais do quarto caminho. Os resultados do trabalho dependem do grau com que os esforços são realizados com propósito e lucidez. Não é preciso fé. Qualquer fé é contrária ao quarto caminho. O seguidor deve se satisfazer com a verdade do que lhe dizem antes de poder fazer qualquer coisa. O método do quarto caminho consiste em fazer uma coisa em um cômodo e, ao mesmo tempo, fazer algo correspondente nos outros 2 cômodos. Ou seja, enquanto trabalha o corpo físico, a pessoa trabalha simultaneamente as emoções e a mente. Enquanto trabalha a mente, trabalha o corpo e as emoções. Enquanto trabalha as emoções, também trabalha a mente e o corpo. Isso pode ser feito porque os seguidores do quarto caminho aplicam certo tipo de conhecimento não disponível aos que seguem os caminhos do fakir, do monge ou do yogi. Um conhecimento que permite o trabalho em 3 direções ao mesmo tempo. Além disso, no quarto caminho, o trabalho de cada seguidor pode ser individualizado, a fim de que ele faça o que é necessário para ele, e apenas aquilo. Isso é possível porque o quarto caminho, livre de formas definidas, dispensa muitas das práticas supérfluas ou meramente tradicionais dos outros caminhos. Um seguidor que atinge determinada vontade pode aplicá-la, porque adquiriu controle sobre sua mente, seu corpo e suas emoções. Ele também economizou um bom tempo por trabalhar ao mesmo tempo as 3 facetas de sua existência em paralelo. Às vezes, o quarto caminho é chamado de caminho do homem ousado, astuto. O homem ousado conhece certo segredo que o fakir, o monge e o yogi não conhecem. Não se sabe como ele descobriu esse segredo. Talvez ele o tenha encontrado em algum livro antigo. Talvez o tenha herdado, adquirido ou furtado de alguém. Não importa. O homem ousado conhece o segredo e, com sua ajuda, ultrapassa o fakir, o monge e o yogi. O fakir passa um mês inteiro de tortura intensa no intuito de produzir a energia de que necessita, e o monge passa uma semana jejuando, orando e sofrendo privações.
O yogi, que conhece bem mais do que os outros dois, leva menos tempo. Ele sabe o que quer, porque precisa dessa coisa e aonde pode obtê-la. Ele sabe, por exemplo, que é necessário produzir em seu interior determinada substância e que ela pode ser produzida em um dia por meio de certos exercícios mentais ou da concentração da consciência. Assim, focaliza sua atenção nesses exercícios durante um dia inteiro, sem se permitir um único pensamento que não esteja relacionado a eles, e consegue aquilo de que precisa. Desse modo, o yogi consegue em um dia o que levaria uma semana para o monge e um mês para o faquir conseguirem. Porém, no quarto caminho, o conhecimento é ainda mais preciso e perfeito. A pessoa que segue o quarto caminho sabe exatamente de que substâncias precisa para atingir sua meta, bem como quais são os diversos métodos para produzi-la. E ele sabe que, com o conhecimento certo, as mesmas substâncias podem ser